Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo semestre, certo? Hoje, sabadão, né? Estamos juntos novamente. Então, hoje a gente vai iniciar, né, a disciplina de zoologia, certo? A disciplina de zoologia vocês vão gostar bastante, porque, né, vocês vão começar vendo coisas, né, que é recordação, né, uma revisão do ensino médio, então tem muita coisa que você já viu no ensino médio, a gente vai passar um pouco mais aprofundado e vocês vão aprender coisas novas sobre vários grupos animais, certo? Então hoje a gente vai começar a disciplina, tá? Deixa eu abrir o plano de ensino aqui, que daí eu vou falando com vocês e explicando o plano. Então aqui, gente, vocês podem ver a introdução à zoologia e nomenclatura zoológica, que é o que a gente vai ver hoje, certo? Depois a gente vai começar a ver evolução. Eu gostaria de passar para vocês um filme sobre o Darwin, tá? Eu vou ver, eu tenho esse filme em CD, né? Eu vou tentar achar na internet, no YouTube, daí a gente pode assistir, né? Eu ponho no meu canal e vocês vão assistindo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso. É um filme bem legal, né? Do filme Os Desafios de Darwin. E aí a gente já vai entrar, né, nas aulas, né, propriamente dito, nos filos animais. A gente vai começar a ver plateumintos, né, que são os vermes. Então a gente vai ver bastante coisa sobre alguns vermes que causam doenças no ser humano, que é bem interessante. O filo nemátoda, que são os nematóides, né, que também, além de alguns causarem doenças em humanos, também são problemas em plantas, né, atacam as raízes das plantas e outras estruturas. Depois o filo Annelida, que são basicamente, né, as mais conhecidas são as minhocas. Vamos fazer uma aula prática quando voltar, gente. A gente tem aula prática. Eu estou programando para essas aulas práticas acontecerem, já que as aulas vão voltar mais para o final do ano, né? Eu passo toda a teoria e aí a gente deixa para o final do semestre somente entrando com as práticas, certo? Então, nós temos a prática do filo Annelida, depois a gente vai para o filo Molusca e Artrópoda, né? O artrópoda é extremamente importante, né? Porque aqui a gente tem os ácaros, aranhas e insetos. Depois a gente vai fazer uma aula prática também, ácaros, aranhas e escorpiões, certo? Depois a gente vai começar no filo Chordata, tá? Então a gente inicia com peixes, anfíbios, répteis. Aí depois a gente faz uma prática também sobre os répteis, que a gente vê as diferenças entre as cobras, né? As peçonhentas e não peçonhentas. A gente tem vários exemplares lá no nosso laboratório, né? Então a gente vai poder observar na prática a diferença entre as peçonhentas e as não peçonhentas, que é bem legal essa aula. E por fim, né, a gente vai para as aves e depois os mamíferos, certo? Que é chegamos no nosso grupo, né? No grupo dos mamíferos, do qual a gente faz parte, certo? Bom, gente, com relação à avaliação, esse semestre está um pouquinho diferente do semestre passado. Alguns professores, que já tiveram aula essa semana, né? Já devem ter passado para vocês. Que a nossa prova, deixa eu achar aqui. A nossa prova, gente, agora vai ter peso 6.
tá? Como a gente provavelmente vai até o final no modo remoto somente, com as práticas acontecendo, né? A gente provavelmente, né? Se Deus quiser, a gente volta totalmente, mas vai depender de muita coisa, né? Então, a prova vai ser peso 6, certo? Depois, aqui nós temos 2 pontos das atividades em sala de aula, tá? Que vai ter peso 2. Depois, a participação das aulas EAR, né? Fórum de discussão, presença nas aulas e videoconferências com peso 2, certo? Então, nós temos a prova 6 e as outras atividades, né? Trabalhos, relatório de aula prática no final, isso vai contar também nesses 2 pontos, né? A participação aqui nas aulas remotas, certo? Então, isso tudo vai valer 2 pontos. E eu vou fazer uma proposta para vocês, né? Também dentro desses 2 pontos aqui, um vídeo. Vocês já fizeram, vários, a maioria acho que já fez, né? Um vídeo o semestre passado, né? Vídeo curto, assim, de 2, 3 minutos, não precisa ser vídeo muito longo, não, tá? Vocês vão fazer em grupo, tá? Pode fazer em grupos com 4 pessoas. Vocês vão escolher, né? Um animal, um grupo animal, e vão falar sobre isso. Então, vamos supor, um grupo escolhe os morcegos, tá? Então, vocês vão falar da importância dos morcegos, né? Tem algum perigo para o homem, né? O tipo de alimentação, reprodução, se está em extinção, que espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Então, não pode fazer tanto geral, né? Tipo, morcegos. Ou pode pegar um animal que está em extinção, tipo, né? Que está com risco de extinção. O lobo-guará, né? Tamanduá-bandeira, certo? Então, assim, mas isso eu vou querer que vocês escolham o grupo animal ou animal antes, para não ter 2 grupos mesmo falando, os 2 grupos falando sobre morcegos, ou 2 grupos falando sobre o lobo-guará, tá? Então, vocês vão dar enfoque, como se reproduz, hábito alimentar, se está ameaçado de extinção, onde se localiza somente em tal região, se está localizado no Brasil todo, se é um animal que também está presente em outros países, né? Então, vocês fiquem à vontade para criar um vídeo bem criativo, com imagens, né? Isso aí vocês sabem fazer melhor que eu, né? Vocês são a geração que já nasceu aí com a tecnologia, certo? Então, eu vou propor para o segundo semestre, pessoal, a gente fazer isso. Semestre não, gente, falei errado, bimestre, tá? A gente fazer isso, o videozinho valendo 2 pontos, tá? E aí o relatório das aulas práticas, tal, vale os outros 2 pontos, certo? E do primeiro bimestre, a gente vai contar os relatórios que as atividades que a gente vai fazer aqui na sala de aula, né? E a presença e participação nas aulas também, tá? Eu vou sempre gravar a aula, porque eu sei que aula ao vivo, né? Fica um pouco complicado devido cai sinal. Ontem mesmo eu assisti uma aula lá na nutrição que travou no meio, tal. Então, eu prefiro fazer as aulas gravadas e a gente vai depois interagindo pelo WhatsApp. Eu vou mandando áudio ou texto para vocês, certo? Vou mandando as atividades. Geralmente eu coloco, né, perguntas, né, como foi no semestre passado, algumas perguntinhas para vocês responderem no final, tá? E vocês vão fazendo e vão mandando para mim. Só que, gente, pessoal, evitem, né? Agora a gente está com uma nova regra. A gente tem que fechar o grupo depois que acaba a aula, certo? Então, evitem de mandar as coisas à noite, porque 5h15 eu vou fechar o grupo, certo? 5h15 eu vou fechar o grupo. Então, assim, eu vou pôr poucas questões, né? Vou pôr no máximo 3 questões para vocês. Então, evitem de deixar para o final, ou seja,
as atividades têm que ser feitas em sala de aula, a não ser que seja um trabalho mais extenso, que eu passo para vocês, aí entrega na próxima aula. Mas essas questõezinhas, eu quero que vocês respondam em aula mesmo, tá ok? Tá? Bom, gente, então é isso, tá? Que eu tinha que falar para vocês nesse primeiro momento. Hoje a gente vai iniciar com a nomenclatura, certo? E semana que vem a gente já entra com a evolução, né? Teorias de Darwin e tudo mais, certo? Para que a gente depois já entre nos grupos animais, nos filos propriamente dito, que aí realmente se inicia, né, a disciplina de zoologia com os grupos animais. Vocês vão gostar dessa disciplina, uma disciplina bem interessante, tá? Eu vou agora, como a gente está no modo remoto, eu vou tentar baixar alguns videozinhos curtos, né? Tipo de reprodução de algum animal, hábito de vida. Então, eu vou tentar trabalhar com bastante vídeos aí, né? Como a gente está nesse modo ER, alguns vídeos para vocês terem uma noção, né? De como cada grupo animal, algumas características, algumas particularidades, a gente pode trabalhar também com alguns videozinhos. Hoje eu vou passar um vídeo, aliás, né? É um vídeo motivacional, né? Que a gente está precisando disso nessa época, né, gente? Tá? Eu sei que muita gente pensou em desistir da faculdade. Meu filho mesmo, né, que estuda engenharia mecânica, pensou em trancar a faculdade, né? Mas a gente tem que pensar assim, tá? A gente tem essa tecnologia. Graças a Deus, a gente tem que agradecer que a gente tem essa tecnologia para continuar ainda nas aulas via remoto. Né? Se fosse na época que eu entrei na faculdade, a gente nem tinha internet, quase não tinha computador só na faculdade, ninguém nem tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Né? Então, vamos supor, se essa epidemia tivesse lá na minha época, a gente não ia ter como ter aula, ia ser um ano realmente perdido, ia atrasar pra caramba a gente na formatura. Então, a gente tem que se esforçar, porque vocês se esforçando daí, a gente está se esforçando daqui, os professores estão se reinventando, muitos não sabiam mexer em nada, eu confesso que eu sabia muito pouco, né? E a gente foi aprendendo e a gente já está ficando melhor nisso, né? Temos ainda mais o que aprender, mas assim, se vocês se esforçarem daqui e a gente se esforçando daqui, vocês vão ver. Esse ano acaba rapidinho, logo, logo a gente pode retornar às nossas atividades no modo presencial, né? Esse ano provavelmente a gente vai ter as práticas já no presencial e tudo vai voltar, né, ao normal, se Deus quiser, quando a vacina estiver disponível, certo? Então, eu peço a vocês, gente, não desistam, tá? Vocês estão no primeiro ano, eu sei que realmente é uma fase bem difícil, mas pensem, tá? Que graças a Deus a gente tem como continuar, tá? Poderia ser muito pior. Então, vamos fazer o melhor, dar o nosso melhor, para que a gente passe essa fase da melhor maneira possível e a gente ainda vai rir de tudo isso, né? De todas as coisas que aconteceram, aulas que não abriram, travaram, né? Depois a gente vai ainda, né, dar risada com tudo isso, né? E ter, né, uma fé de que isso tudo vai passar e a gente vai conseguir sair de toda essa epidemia aí, tá bom? Então, gente, então uma boa aula. Vou iniciar com o vídeo motivacional e depois eu vou iniciar já com a aula de nomenclatura zoológica e depois a gente discute as questõezinhas lá, tá bom? Então, uma boa aula para vocês e até!